alunos, boa tarde, tudo bem? Aqui é a professora Sara, de Geometria. Então, esse vídeo é sobre congruência de triângulos. Nós continuamos com esse assunto, né? Semana passada tivemos um exercício bem simples e introdutório, né? Coloquei um texto, né, com os casos de congruência. E aí, né, a gente viu que são 4 casos. Hoje eu vou retomar com vocês esse assunto, tá? Em forma de vídeo, porque a gente vai ter mais 3 exercícios a esse respeito. Vamos ficar, né? Fixar bem essa parte, que é bem simples, mas vamos fixar para não ter nenhuma dúvida, para a gente conseguir continuar com o estudo dos triângulos. Então, a gente vai começar, então, retomando, né, essa questão do que é a congruência de triângulos. E já a gente vai conseguir seguir aqui. Então, na primeira parte, eu gostaria de falar com vocês, né, peguei uma definição até de um dicionário, o que seria o congruente. Coincidente ou correspondente em características, em propriedades, conforme, concordante, harmônico. Idêntico ou correspondente na constituição, forma ou estrutura. Inclusive, então, né, para a geometria, nós podemos usar essa definição, né, esse melhor entendimento da palavra, que é essa questão do idêntico, né? Então, a gente vai poder usar isso daqui, ó. Então, quando a gente falar congruente, a gente vai estar falando de tamanhos, né, no caso da geometria, tamanhos de lados, de ângulos, a medida, né, que cada um tem. Então, idêntico ou correspondente. Então, a palavra idêntico talvez até se adeque melhor aqui para o nosso caso de congruência de triângulos. Então, o primeiro caso, retomando aí, né, vocês já fizeram no exercício da semana passada, é o caso quando a gente tem lado, ângulo, lado, ou seja, 2 lados congruentes e ângulos formados também congruentes. Então, se eu tenho dois lados do triângulo, vai ter a formação de um ângulo. Então, como é que vai vir no exercício, né? Vai vir me indicando o tamanho desse ângulo, por exemplo, eu posso, né, ter um exercício que me fale que é 30 graus, então valores iguais, e ele vai também, inclusive, me fornecer o tamanho, né? Aqui o lado AC é congruente ao lado EF. Nos exercícios vão vir também os tamanhos, podem vir as medidas, né, de cada lado. Então, veria assim ou e assim também. Então, aqui o lado AB, congruente ao lado EG. Então, aqui 2 centímetros, 5 centímetros. Então, a gente tem quais são os lados congruentes aqui nesse caso? No primeiro triângulo é o lado AC, que é congruente ao lado EF. A gente pode usar esse símbolo, tá? Esse símbolo aqui indica congruência. O lado AB é congruente ao lado EG. E o ângulo A, então o ângulo vai vir esse, né, chapéuzinho aqui, é congruente ao ângulo E do triângulo aqui. Então, esses são os casos, então. Esse é o primeiro caso, seriam essas 3 análises que a gente fez, de 2 lados e de um ângulo. Por isso, LAL. No segundo caso de congruência, talvez um dos mais simples de analisar, é quando a gente tem o caso LLL, de lado, lado, lado. Ou seja, os 3 lados são congruentes. Como a gente viu a palavra, os 3 lados têm a mesma medida, são, né, idênticos em relação à medida. Então, se aqui tiver 1 centímetro de medida, esse aqui, por exemplo, pode ter 1 centímetro e assim por diante. A gente vai ter tamanhos, né, iguais, mesma medida para os ângulos, para os lados aqui. Nesse caso dessa congruência aqui, não existe medidas de ângulos, apenas dos lados. Então, quais são os lados congruentes? O lado AC é congruente ao lado EG, o lado AB é congruente ao lado EF e o lado BC é congruente ao lado FG. Esse, então, lado, 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 LLL. No terceiro caso de congruência, ângulo, lado, ângulo, ALA. 2
ângulos congruentes. A gente tem, no caso, então, dois ângulos congruentes e um lado, no caso, entre esses ângulos, é congruente. Importante essa observação aqui, que a gente precisa ter essa observação do seguinte. Então, o lado, ele tem que estar entre os dois ângulos analisados. Então, eu tenho o ângulo B e o ângulo A, e o lado que está, né, justamente junto com esses dois ângulos. Então, o ângulo B vai ter a mesma medida do ângulo E, eles são congruentes. Então, vamos aqui, então, o ângulo B é congruente ao ângulo E, assim como o ângulo A é congruente ao ângulo F. E o lado, então, o lado BA é congruente ao lado EF. Então, a gente tem aqui o caso ângulo, lado, ângulo. E nos exercícios, como eu disse, viriam com as medidas, né? Então, se esse tem 20 graus, esse, por exemplo, também teria 20 graus. Esse aqui, tendo, por exemplo, 30 graus, esse aqui também teria 30 graus. E aí viria a medida do lado também descrita. 5 centímetros, por exemplo, enfim, o tamanho que viesse, viria com a mesma medida. E aí, por fim, o quarto lado, o quarto caso, perdão, é o que a gente tem o lado ângulo, ângulo. Congruência do ângulo adjacente ao lado e congruência do ângulo oposto ao lado. Então, esse daqui tem que ter um pouquinho de cuidado ao analisar, porque se a gente observar, ele se parece muito com o terceiro caso, né? São dois ângulos e um lado. Qual que é a diferença? A diferença é a posição que o lado está. Então, o lado, a gente vai analisar, diferente do terceiro caso, não tem os dois ângulos aqui juntos, né, adjacentes. Um ângulo é adjacente. O que é isso, adjacente? É o que faz parte, né, que está aqui junto com o lado. E o outro ângulo, ó, é oposto ao lado analisado. No caso, quem que é o lado que a gente está olhando? É o lado AB, que é congruente ao lado AB aqui também do outro ângulo. Então, a gente está analisando esses dois casos aqui. Tá com as mesmas letras, então seria o mesmo triângulo, mas dá para a gente observar. E aí, os ângulos também, então, são congruentes, são iguais. E aí, a diferença é essa, um ângulo adjacente e um ângulo oposto. Também, dois ângulos e um lado. Então, só tomar cuidado para não confundir. Então, aqui eu vou chamar esse aqui do triângulo 1 e esse aqui de triângulo 2. Então, o ângulo A1 é congruente ao ângulo A2 e o ângulo C1 é congruente ao ângulo C2, né? Como a gente observa aqui, ó, esse congruente a esse. Então, teria a mesma medida. Por exemplo, se esse medir 50 graus, esse aqui também mediria 50 graus. Esse aqui, por exemplo, 10 graus, esse também seria 10 graus. E aí, então, ó, não confunda com o terceiro caso. No terceiro caso, os dois ângulos ficam adjacentes, ficam próximos, né, ao lado. E no terceiro caso, um ângulo é adjacente, o outro é oposto. Então, são esses 4 casos que temos de congruência. Com isso, a gente fecha, então, né, esse estudo da congruência entre os triângulos, fixando bem com os 3 exercícios dessa semana, da lista 2, a gente já vai concluindo, né? E na próxima atividade a gente já segue com um estudo maior dos triângulos.